Bom, gente, morar em condomínio é, na prática, um exercício diário de convivência, regra e negociação. E quando esse equilíbrio falha, o que era casa vira problema jurídico, econômico e até emocional. Para ajudar a gente a entender como a vida em condomínio impacta o bolso, a justiça e as relações sociais, a gente vai conversar agora com Roberto Viegas, consultor e autor do livro Viver e Trabalhar em Condomínio. Seja muito bem-vindo, Roberto. Olá, boa noite, Camila, boa noite, Germano, ouvintes e espectadores do canal. Eu queria só fazer uma ressalva aqui. O Viegas, eu trabalhei com ele há mais de 30 anos, né? Trabalhou lá no Palácio Bandeirantes juntos. Depois fizemos até uma empresa juntos, né, Viegas? Isso mesmo, fomos sócios da empresa de comunicação, isso mesmo. Foi uma bela trajetória que construímos aí, Germano. Agora está aqui, o Viegas virou um sucesso, né? Fazendo vários livros e tem mais um na praça aí. Bom, esse livro que... Pois não, Camila, pode perguntar. Fica à vontade, desculpa, Viegas. Então, na verdade, a história do livro, Germano, ela nasce exatamente dessa perspectiva que foi apresentada aí na abertura da entrevista. Há um movimento silencioso hoje no mercado imobiliário e o mercado de condomínios, como a gente chama, né? Que é a entrega desses empreendimentos, o início de operação desses empreendimentos, envolve ansiedade, expectativa, dúvida, revolta em alguns casos e muita desinformação. Ou seja, há, da mesma maneira que há na sociedade em geral, ruídos de comunicação que interferem na operação dos condomínios, na convivência das pessoas, e a gente está vendo a cada dia que passa mais ocorrências de desentendimentos que viram brigas, que viram crimes, e aquele ambiente que era chamado de reino encantado, que era um ambiente fechado, com tudo à tua disposição, para os seus filhos, para a sua família, para a sua segurança, acaba se tornando, em alguns casos, um lugar muito ruim para se morar. Roberto, vamos lá. O Brasil se tornou um país de condomínios, né? O que isso diz sobre como a gente organiza a vida, o espaço e as relações de poder no dia a dia? São Paulo é um bom termômetro para a gente falar a respeito desse assunto, né? A cidade de São Paulo hoje tem mais gente morando em condomínio, em unidades reunidas em forma de condomínio, sejam residenciais, térreos ou verticais, do que em casas térreas, as tradicionais casas de rua. Isso aconteceu já, esse fenômeno, essa mudança, já há uns 2 anos, e a cada ano que passa, com novos lançamentos, com mais entregas de empreendimento, a gente tem hoje na cidade de São Paulo, em média, 2 entregas de novos empreendimentos por dia. E não são empreendimentos pequenos, não. Eu acompanho o mercado já há um bom tempo e no começo desse meu trabalho, eu entregava empreendimentos com 44 unidades, médio alto padrão, na zona sul de São Paulo, onde você tinha uma condição de financiamento muito reduzida e que só comprava o apartamento quem tinha realmente dinheiro guardado, tinha uma boa renda, tinha uma boa receita mensal. Hoje não, com o financiamento imobiliário facilitado, e isso é bom também, né? Muito mais gente passou a ter acesso ao crédito imobiliário para comprar a sua casa própria, que pode ser o sonho concretizado de muita gente, e também passou a viver em condomínio. Quem no passado comprava a casa e tinha uma tabela curta de pagamento daquele financiamento direto com a incorporadora, sabia até mais ou menos já tinha ideia de quanto ia pagar de condomínio, como é que era a vida em condomínio. Hoje não. Muita gente está chegando em condomínio sem entender as regras do jogo, sem entender para que serve o síndico, o que ele faz, até onde vai o limite do síndico, para saber o que a incorporadora tem de responsabilidade sobre a entrega do empreendimento depois que ela fez a assembleia de instalação, até a sua participação efetivamente em assembleia, tentando buscar o diálogo, fazer questionamentos, mas de maneira educada, de maneira serena. Hoje, a gente vê muitas situações em que a assembleia começa de maneira organizada e no meio dela já começa a pancadaria, verbal e depois física. É isso que prevalece. E isso está acontecendo no país inteiro, porque, como eu falei, São Paulo é um termômetro disso. Essa expansão imobiliária chega a várias cidades, nas grandes cidades, cidades do sul, do nordeste, do centro-oeste, e o pior, é um fenômeno que não vai terminar, né? A cada dia que passa, as companhias que hoje, em grande parte, as grandes são de capital aberto, elas têm o compromisso de lançar novos empreendimentos para dar resultado para os seus investidores. Isso é importante, porque as cidades precisam de novos empreendimentos para se desenvolver. E eles estão chegando a cada dia, pelo menos 2 aqui em São Paulo.
Pois é, agora muita gente ainda enxerga o condomínio só como um tema administrativo. Em que momento que isso passa a ser uma questão social e até de justiça, Roberto? Olha que bacana a sua pergunta. Ela permite fazer o que a gente chama de humanizar essa discussão, né? No momento em que você compra um imóvel na planta e espera durante 3 anos para ele ser entregue, em média, você cria uma série de expectativas, de ansiedades, e vai carregando isso com você, incertezas do que vai ser aquela vida em condomínio. Quando você passa a conviver no dia a dia com outras pessoas, outras famílias, de uma maneira diferente, como era a relação que a gente normalmente tinha com os vizinhos de rua. Tem um vizinho do lado direito, do lado esquerdo, algum vizinho de frente, mas a relação não tinha tanto conflito como hoje tem em condomínio, porque há várias situações em condomínio que geram desentendimento. O primeiro deles é o barulho. O barulho provocado por obras, por qualquer outra situação fora de horário, o uso da garagem, quando as pessoas deixam de colocar o carro no lugar correto, estacionam fechando o carro do vizinho, impedindo até que ele entre no carro. O cachorro, né? O cachorro faz barulho, o cachorro late, o cachorro acaba fazendo, incomodando a vizinhança. Tudo isso que eu estou falando são situações que se repetem nos condomínios e que poderiam ser resolvidas de maneira muito tranquila, de maneira muito serena. Ou seja, pessoas que pudessem enfrentar essa situação por meio do diálogo, conversando. Eu já vi situações, até objeto de negociação entre condôminos, que tem a ver com o quê? Tem a ver com a abertura das pessoas para dialogar. A verdade que a gente sente hoje é que as pessoas entram no apartamento e usam ele da forma como acham que devem usar, se esquecendo das repercussões do que ela faz na vida das pessoas do lado, do vizinho, né? E hoje também você tem muita gente que está trabalhando em casa, então mesmo durante o dia, o barulho atrapalha a vida das pessoas, a rotina das pessoas que moram em apartamento também, principalmente nos grandes centros, é totalmente diferente. Tem gente que trabalha de noite, trabalha em turnos, trabalha viajando, volta fora de horário para dormir de dia, não consegue, porque o barulho é muito grande, né? Não só o barulho da cidade, como o barulho provocado nas unidades. O que a gente tem aí é uma figura do síndico para fazer a mediação de alguns conflitos que existem no dia a dia e também um conjunto de regras de funcionamento do condomínio, que quando não funcionam, quando não estão cumpridas, tem que ter a participação do síndico para fazer com que elas sejam efetivamente colocadas em prática. Ô, Viegas, eu conheço um monte de histórias parecidas, mas é aquela história, o vizinho de cima faz barulho no apartamento, de baixo reclama, vira até briga, que vai na justiça, vai na polícia, acaba no maior rolo. Aí há também os casos em que o vizinho de baixo reclama que o de cima tá com algum vazamento que está pingando na casa dele. E daí fica também brigas que sai até tapa nos corredores, nos elevadores. A gente sabe ou mais. Que é uma coisa... tem casos até que ameaça com revólver, eu já sei de história assim. Vou te matar, não sei o quê. E fica aquela coisa horrível. E aí, como é que faz para resolver essa situação de extremos aí? Como é que resolve esses impasses? É em assembleias? É o síndico? Muitas vezes o síndico também não quer se meter, né? Ou que vá para a polícia? Como é que é isso? Como é que resolve esses impasses? Vamos pegar alguns exemplos aí do que você falou e separá-los, né, para a gente poder entender melhor. A primeira questão, quando você tem um vizinho que te incomoda porque ele faz um barulho pontual ou excessivo, tem gente que faz barulho com sapato e tudo mais, mas muito, muito forte, né? Você bate no apartamento do vizinho e pergunta para ele, olha, tem como você não ficar correndo no apartamento, jogando bola com o filho no apartamento à noite, porque eu durmo cedo e tal, me ajuda, né? É o diálogo, é o diálogo. Aí, se não resolver, você pode procurar o síndico e pedir a ele que medie, faça uma intermediação com o vizinho de cima para resolver esse problema. Isso é tolerância, até o momento, eu posso aguentar esse barulho, e o outro também abrir um pouco mão de fazer do apartamento uma quadra de futebol, enfim, outras coisas, né? No caso de vazamento, Germano, a legislação fala o seguinte, quando o apartamento tem um vazamento que interfere nas unidades de baixo ou outras do lado, enfim, a unidade que gera esse dano é responsável pela regularização disso. O síndico necessariamente não precisa nem ser acionado nesse caso. Então,
Eu mesmo já passei por isso, acionei o meu vizinho de cima, ele nem sabia do que se tratava, levei ele para mostrar o que estava acontecendo, e ele foi lá e corrigiu um problema no ralo e resolveu o problema. Tem desgaste, às vezes tem danos, às vezes danifica um móvel planejado, às vezes causa transtorno na sua rotina para poder ter que parar para fazer obra, mas é a melhor maneira de fazer para resolver esse problema amigavelmente. Mas há situações em que o vizinho atrapalha a vida dos outros, ele interfere no conforto das pessoas por conta de algum dano na instalação hidráulica ou mesmo na própria estrutura do prédio e não quer saber de nada. Aí tem que realmente buscar a ajuda do síndico e se o síndico achar que cabe buscar a intermediação da justiça para fazer com que as coisas funcionem. Da mesma forma, Germano, que tem condôminos hoje chamados de antissociais que não respeitam os vizinhos, fazem barulho, na hora que usam uma área comum eles ocupam tudo com seus convidados, às vezes, ou mesmo sozinho, não deixam as pessoas usarem os equipamentos de maneira igual, né? Ou seja, só ele quer usar. Esses condôminos, hoje, eles são levados para a Assembleia para serem punidos. A punição, hoje, prevista já nos regulamentos dos condomínios para quem pratica esse tipo de atitude de prejudicar o condômino ou o vizinho ou outras pessoas que trabalham no condomínio. Conheço situações que eu vivenciei, eu acompanhei, assim, de brigas homéricas, sobretudo na área quando você tem muito cachorro em casa. Eu conheci uma pessoa que tinha 5 cachorros em casa. Então, o que acontece? Quando você chega, cachorrinhos, alguém chega perto, faz qualquer barulho, ou elevador, os cachorros começam a latir e fica um inferno, né? Aí o vizinho de baixo reclama, o vizinho do lado, o vizinho do prédio inteiro reclama do cachorro. E tem também o caso que o cidadão leva o cachorro para passear, e o cachorro faz xixi perto da piscina, faz em outros serviços ali na área, e fica aquele rolo. Aí, pode ou não pode ter cachorro em condomínio? E se pode, tem algum limite? Você pode ter só um, pode ter 10? Qual que é o controle disso? Tem alguma regra? Você tem que fazer isso num regulamento próprio do condomínio? E porque há muita situação que realmente acaba dando em tapa mesmo, né? Se não resolve isso amigavelmente, como você falou. Germano, depois da pandemia, a gente viu crescer muito o número de animais domésticos, né, animais de estimação. Primeiro, para fazer companhia para as pessoas que estavam ficando em casa sozinhas, e depois essas pessoas voltam a trabalhar, saem do home office e vão para os escritórios, e esses animais às vezes ficam sozinhos em casa. Então, há uma série de orientações que o condomínio pode providenciar para ajudar todo mundo que tem animal de estimação para saber lidar com esse animal. Primeiro, comportamento do animal. Cada animal, domesticado ou não, treinado ou não, ele pode reagir de maneira diferente de acordo com a convivência com os vizinhos, no elevador, andando num corredor, num hall, enfim. Então, os cuidados são aí. O animal tem que sempre estar na coleira, os animais de maior porte, esses têm que usar até a proteção para que ele não possa, eventualmente, morder alguém, né? Então, tem que levar a proteção para evitar essa situação. E, além disso, Germano, não sei se eu vou explicar aqui como um veterinário, mas quem é adestrador fala muito disso, que quando você entra na casa de alguém que tem um animal, o animal rosna, late, enfim, porque é o território dele. Quando uma pessoa está no elevador com um animal e alguém entra, o cachorro também pode, ele tem a tendência de partir para cima da pessoa por conta dessa reação de defesa, porque ele acha que aquele é o ambiente dele, porque ele está com o tutor dele, com o dono dele. Então, hoje, essas orientações, elas podem chegar nos comunicados do condomínio, no regramento de funcionamento do condomínio, convidando alguém especializado para dar uma palestra para os donos, para evitar de deixar os animais sem água, sem alimentação, para evitar que ele também não tenha um cantinho no apartamento para ele fazer suas necessidades, porque senão, às vezes, ele fica desesperado, porque ele tem que sair e não dá nem tempo. Isso suja corredor, suja elevador, e muitas vezes as pessoas que são as responsáveis por esses animais, que deveriam cuidar da limpeza, abandonam tudo. Hoje, os condomínios flagram muita gente desse jeito, porque tem câmera para todo lado. A maioria dos condomínios hoje utiliza câmeras. Então, acaba flagrando esses tutores que não cuidam adequadamente do seu animal, e na hora que ele suja o chão, deixa abandonado. Sabe o perigo disso? É você gerar um desconforto enorme para as pessoas que estão saindo para o trabalho, com aquele cheiro, ou com ter pisado em alguma coisa que não deveria ter pisado, isso vai tirando o brilho daquele empreendimento, vai ficando um negócio meio abandonado, isso não pode acontecer.
Pois é, eu confesso para você que eu moro em condomínio, a gente tem esse problema recorrentemente. E acho que os grupos de WhatsApp, eles ajudam a potencializar todos esses problemas, né? Porque antigamente as pessoas se incomodavam com alguma coisa e morria ali a história. Hoje em dia o assunto rende semanas e semanas, se não meses. Bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Roberto Viegas, consultor especialista em gestão de empreendimentos residenciais e comerciais e autor do livro Viver e Trabalhar em Condomínio. Roberto, vamos lá. O Brasil tem uma enorme judicialização de conflitos condominiais. Isso é falha de gestão, é excesso de regra ou é falta de cultura de convivência? O grande movimento de judicialização de condomínios nesse momento acontece em relação às incorporadoras e construtoras, por conta da entrega dos empreendimentos e da suposta falta de garantia que esses síndicos e esses moradores percebem ao usar o empreendimento, né? Só que existem normas técnicas recentes, estão em vigor há 2 anos, que tratam exatamente da obrigação dos condomínios de fazerem a manutenção preventiva obrigatória em uma série de itens de utilização do prédio, sistemas de operação, água, energia elétrica, bombas, portões, enfim, para poder exercer o direito de garantia da assistência técnica. Porque muitas vezes eles não fazem a lubrificação do portão, não fazem o teste do gerador, aí quando precisa do gerador ou precisa acionar o portão, por algum motivo, o portão quebra. Hoje as incorporadoras cobram as datas efetivas em que essas manutenções preventivas foram feitas. É mais ou menos o esquema de um carro, né? Quando você compra um carro zero e a concessionária, ao entregar o carro, fala, olha, está aqui o seu prazo de entrega da primeira vistoria, a segunda vistoria, e quando você vai ter que fazer a revisão. Então, se você não fizer isso no prazo, na quilometragem indicada, no tempo indicado, você perde a garantia do carro. Então, muitas ações judiciais acontecem hoje por conta disso. E as incorporadoras estão atentas a isso, buscando da melhor maneira trabalhar para entregar o empreendimento e acompanhar essa fase de implantação, que é basicamente o assunto que eu acompanho mais de perto, a implantação do condomínio, quando o condomínio nasce, né, para que ele nasça já com essa cultura de manutenção preventiva em todos os sistemas. E essa manutenção, ela vale também para as unidades. A pessoa compra um apartamento, recebe ele basicamente sem acabamento de piso. Só a área úmida, eventualmente, que tem um piso já instalado. Se ele manda trocar o piso, ele perde a garantia daquela área, porque é uma outra estrutura que está sendo colocada naquele espaço. E muitas pessoas não sabem disso. Então, qualquer alteração que você faz na configuração original do apartamento, você deixa de ter a garantia que vai ficar ao longo de um determinado período para aquele tipo de espaço que você alterou. Em relação às brigas de condomínio, em relação aos condôminos antissociais, a processos judiciais contra síndicos, a condôminos que brigam na justiça. Recentemente tivemos uma decisão judicial em Minas Gerais, em que um condômino obteve em primeira instância uma vitória que é polêmica, mas que vai repercutir seguramente muito em outros locais, né, que vão buscar, outros condôminos vão buscar a mesma solução, que é a divisão do rateio da despesa de condomínio. Hoje a divisão é feita pela chamada fração ideal, que é a participação daquela unidade, do seu imóvel, no todo do empreendimento. Então, se o seu apartamento é menor, normalmente você paga um condomínio menor do que outro apartamento maior. Só que os clientes que moram em cobertura, por exemplo, com um apartamento mais amplo, mais confortável, eles pagam quase o dobro, ou às vezes mais que o dobro de um apartamento normal. E esse condômino foi à justiça e conseguiu ganhar em primeira instância a respeito disso, para que ele pagasse o mesmo valor de qualquer unidade, ou seja, a divisão teria que ser igual para todo mundo. E melhor, ele buscou na justiça e está conseguindo nesse momento, até que haja recurso do condomínio, a devolução de tudo que ele já pagou a mais, né, segundo essa análise, em relação à cobertura. E isso vai dar muito pano para a manga. Você já tocou nesse assunto aí mais no começo da sua fala, mas eu queria voltar para detalhar um pouco mais. Essa questão de vagas e garagens, já tive esse problema, eu já morei em prédio aqui em Moema, você tem lá a vaga tão estreitinha que você acaba ralando o carro numa coluna, às vezes bate no outro e raspa o carro do vizinho, e aquela confusão. Agora, uma das soluções que eu vi é que tem vagas maiores que outras.
até uma pessoa que eu conheço aqui, estava me explicando o seguinte, que lá no prédio dela, eles sorteiam as vagas todo ano, para não ficar todo mundo que tem vaga pequena, ficar a vida inteira com a vaga pequena e o outro maior. Então, sorteia essas vagas, né, todo fim de ano sorteia, e aí, se você ficar com uma vaga maior, é sorte sua. Você acha que nesse caso, dessas confusões, o síndico devia ser mais duro com as câmaras que sempre tem? Se você ralar o carro do outro, de cobrar e de falar, olha, quem ralou seu carro foi fulano, porque às vezes você não sabe nem quem foi, né? Como é que funciona isso? Essas câmaras dedo duro são bem utilizadas e funcionam? Olha, normalmente, Germano, nos condomínios, as câmeras nas garagens, elas não estão focadas na divisão de vaga por vaga, elas pegam os corredores, né? Então ela consegue ver quem entrou na vaga, quem saiu da vaga, mas não consegue determinar se essa pessoa que entrou danificou ou não o veículo do lado. Aí vai depender muito de saber o horário em que aconteceu, né? E muitas vezes também, já vi situações assim, a pessoa está certa de que não tem nada com o carro dela, e no dia seguinte ela percebe um amassado na porta, e ela imagina que é imediatamente o vizinho que estacionou o carro do lado. E, na verdade, pode ter acontecido em qualquer outro lugar que ela não viu. Também é muito comum isso, às vezes até como um golpe. Algumas pessoas até usam de má fé numa situação como essa. Mas, na prática, Germano, o que a gente vê hoje? As vagas de garagem, elas seguem uma legislação. Em todas as regiões e as cidades determinam aí o padrão de tamanho das vagas de garagem, pequena, média, grande, em alguns lugares. Mas o importante é que as vagas que foram compradas estão sendo recebidas. O problema é que as pessoas também estão usando veículos cada vez maiores, né? As SUVs estão hoje fazendo um festival nas garagens dos condomínios, né? E o problema não está somente no tamanho da vaga, está no raio de manobra dos veículos. Às vezes a vaga é boa, mas para chegar, estacionar naquele local, é uma dificuldade muito grande, né? Então, o síndico ele não tem muito o que fazer numa situação como essa. Às vezes é possível, dependendo de uma análise de profissionais especializados no dimensionamento de espaços para garagem, de refazer alguns trechos em que há um conflito maior de circulação, dificuldade ou colisão, pequenos arranhões que são provocados. Então, é buscar um especialista que possa ajudar. E no mais, é ter muito cuidado na hora de descer do carro. Normalmente, você ou vai ter um vizinho de carro ou uma coluna. É inevitável. Isso é a realidade de quem mora em condomínio. A figura do síndico profissional está crescendo, né? É possível manter o acolhimento e a vizinhança viva quando a gestão é feita por alguém de fora, que trata o prédio só como uma empresa? Olha, Camila, o que eu percebo, né? No começo do condomínio, na implantação, a experiência de um profissional que sabe o passo a passo daquele período de implantação do condomínio é muito importante, porque é uma sequência de ações que tem que ser tomadas, são mais de 100 procedimentos que têm que ser adotados para que o condomínio, enfim, se efetive como uma organização formada, né? Ou seja, tem CNPJ, é uma empresa praticamente, né? Ele tem funcionários contratados, ele tem sistemas de manutenção, ele tem uma série de coisas, de regulamentos funcionando, horários, rotinas de verificação, de checagem da operação para garantir segurança e bem-estar para as pessoas. Essa é a primeira preocupação do síndico. A convivência vai depender também da maneira como o síndico estimula a relação entre as pessoas, ou seja, eu cultivo isso no meu dia a dia e estimulo os síndicos com os quais eu tenho contato, as administradoras para quem eu presto um serviço, para que eles se mobilizem para pregar a cultura da paz no condomínio. Se as pessoas entenderem que aquele ambiente ali é um ambiente de convivência de todos eles, e que inevitavelmente eles vão ter que se enfrentar ali, se encontrar ali durante muito tempo, e que precisam se entender, eles vão logo de cara já sair se agarrando, brigando, discutindo desnecessariamente. Então, mais tolerância, respeito às regras. Quando tem algum problema com o vizinho, fala diretamente com ele, não fica provocando, fazendo briguinhas por meio de conversa de WhatsApp, em grupo de WhatsApp. Isso não resolve o problema. É esse o grande ponto que a gente tem discutido hoje dos grupos de WhatsApp no condomínio. Necessariamente, eles não resolvem o problema. As pessoas colocam lá, desabafam, outros se identificam com o desabafo, colocam também, mas na prática, às vezes não deixam de informar a pessoa que deveria ser informada.
Eu vejo muitos síndicos sem saber o que está acontecendo no condomínio, porque ele normalmente não participa do grupo do WhatsApp, e as pessoas não comunicam ele. Tem um vazamento, tem um botão do elevador que não está funcionando, e todo mundo reclamando, e ninguém comunica a pessoa certa que tem que tomar uma atitude. Na prática, eu acho que hoje muita gente tem levado para o condomínio, nas relações de condomínio, um pouco dos traumas, das frustrações, das decepções, da vida, e às vezes de um momento mais recente. Mas normalmente as pessoas vão tão carregadas que parece que desaguando aí nessas relações de condomínio, em assembleias, em reuniões, uma decepção generalizada não só com o imóvel onde mora, a convivência das pessoas, mas também com a própria vida. Maravilha. Eu acho que a vida em condomínio, ela mostra que democracia, regra e convivência não são conceitos abstratos, né? Elas acontecem todo dia, no elevador, na assembleia e na conta que todo mundo divide. Roberto, muitíssimo obrigada por todas essas ideias que você trouxe para a gente, por essas discussões. Acho que elas são muito úteis para todo mundo que mora em condomínios aqui no Brasil. Obrigado a vocês pelo convite, né? O livro Viver e Trabalhar em Condomínio, ele vai ser lançado em março, já está disponível na Amazon, e é uma contribuição para levantar a discussão e trabalhar cada vez mais esse processo de implantar bem condomínio, criar ambientes saudáveis para todo mundo morar. Roberto. Muitíssimo obrigada, Roberto.